Vou começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você, que é: o que de pior pode acontecer na sua vida hoje se você ficar totalmente sozinha? Você desfizer os seus laços, se você não tiver aprovação e validação das pessoas. Há milhares de anos atrás, era uma questão de sobrevivência pertencer aos grupos, porque existiam muitos perigos, né, no mundo lá fora, digamos assim. E era essencial que todas as pessoas, né, os nossos ancestrais, eles pertencessem aos grupos para estarem um pouco mais seguros, porque era muito mais fácil, uma pessoa sozinha era uma presa muito mais fácil do que um grupo. Então, as pessoas faziam de tudo, os nossos ancestrais faziam de tudo para pertencer aos grupos, para ter a aceitação e a validação ali, porque era uma questão de sobrevivência. E como você provavelmente bem sabe, tem muitas coisas que com a evolução o externo mudou, mas algumas reações no nosso cérebro, elas continuam, elas vêm lá da época que a gente tinha que viver mais pelo instinto. Então, o mundo se modernizou, as coisas evoluíram, mas algumas atitudes, algumas necessidades nossas meio que continuaram se perpetuando, foram perpetuadas através do tempo e não questionamos algumas ações que a gente tomava antigamente que já não fazem mais sentido a gente continuar. E essa coisa da aceitação, do não poder estar sozinha, acabou evoluindo, né, para outros vieses, digamos assim. Até para a mulher mesmo, essa questão de estar sozinha, estar solteira, até que nos dias de hoje não é tanto ainda, mas ainda existe essa coisa do estar acompanhado, que é muito desconfortável e é até mal visto, digamos assim, você ser uma pessoa que vai para os lugares sozinha, quantas vezes, né, eu até te pergunto isso também, quantas vezes você já deixou de fazer coisas, visitar lugares, porque você não tinha companhia e você não se sentia uma pessoa segura o suficiente para ir fazer aquilo sozinha. E aí esse questionamento que eu te fiz lá no comecinho é muito em relação a isso, sabe? Eu assisti uma série que foi muito interessante e lá tinha um personagem que ele sempre se reunia com a família dele, com a esposa dele, e quando um problema acontecia e ele perguntava para ela assim, qual que é o pior cenário possível nessa situação. E isso aí diminuía a ansiedade deles, porque como eles já tinham imaginado o pior cenário possível, eles se acalmavam e percebia que nem as situações não eram tão ruins quanto elas pareciam. E aí, voltando, né, para a pergunta que eu te fiz, qual que é o pior cenário, né? O que de pior poderia acontecer se você se tornasse uma pessoa solitária? Que a gente começou a usar muito a palavra solitude, né, no lugar de solitário para parecer um pouco mais independente, um pouco mais empoderada, aquela pessoa que está bem sozinha. E assim, como uma praticante de autoconhecimento há mais de 6 anos, eu percebo que alguns processos pelos quais eu já passei, alguns questionamentos, algumas ressignificações que eu já fiz e ainda faço, não fizeram sentido e não fazem sentido quando eu explico para outras pessoas. E por mais que essas pessoas também pratiquem o autoconhecimento. Então, assim, no fim das contas, independente se você tem companhia ou não, você sempre está sozinha. E aí, voltando até a falar sobre o vídeo anterior, se você não assistiu, assista, porque eu acho que ele tá muito interessante, sem falsa modéstia, sobre a questão da pessoa boazinha. Porque geralmente, quando a pessoa ela é boazinha, ela não é boazinha e coloca todo mundo como prioridade ao invés de si mesma por ser uma pessoa boa. Geralmente é porque ela quer algo em troca. Ela quer manter a imagem de pessoa que é altruísta, que faz tudo por todos o tempo todo, ou ela quer um benefício secundário, por exemplo, de ser, né, a guerreira, que eu dei até o exemplo, né, de eu ter durante muitos anos assumido o papel de provedora principal, assim, na casa, né, na casa da minha família, e ter assumido, né, esse papel do pai que eu não tive, que é aquela pessoa que vai à caça e traz a caça para casa, e o papel que eu queria defender ali era o papel da guerreira, né, da filha provedora e tal. Então, assim, se questiona aí, o que você, quando é uma pessoa boazinha, quer defender? E
E qual é a imagem que você quer defender sendo uma pessoa que não quer ficar sozinha? Tipo assim, tem que ter um porquê, uma razão intrínseca no meio dessa sua escolha, né, desse medo, desse pavor de você ficar sozinha, de você fazer as coisas sozinha. Porque vai chegar um certo momento da sua vida, algumas escolhas que você vai ter que fazer, que ninguém vai poder te acompanhar, entendeu? Eu mesmo, quando eu fui para Portugal, eu precisava desse tempo fora, eu precisava me conhecer sendo solo, né? Sendo uma pessoa que só eu dependo de mim e mais ninguém. E não necessariamente todas as pessoas têm que mudar de país, de cidade, né? Às vezes dentro de casa mesmo você consegue passar por esse processo. Para mim não foi o caso. Fora que eu também tinha aquela ilusão, né, de que quando a gente vai para um outro país, a gente vai, nossa, ganhar uma grana bruta e mudar de vida. Posso até trazer um pouquinho sobre essa história minha, da minha ida para Portugal em outro vídeo. Mas aí, voltando a falar, tem algumas coisas que você vai fazer na sua vida que não vai ter como, ou você vai ter que desistir de fazer, ou você vai ter que fazer sozinha. Porque se eu fosse esperar alguém ir comigo para Portugal, cara, até hoje eu não conheço nenhuma pessoa que arrancaria daqui hoje e iria comigo, sabe? Nem familiar, nem amizade. Na época eu não me relacionava com ninguém, mas também os relacionamentos que eu tive antes, né, de decidir, nenhuma dessas pessoas eram pessoas que optariam por ir comigo. Então, cara, é importante a gente treinar, né? Se questionar o porquê desse medo de estar e fazer coisas sozinho o tempo todo. E segundo, entender que a evolução, o crescimento pessoal, o desenvolvimento pessoal, ele é feito solo. Você pode se inspirar em outras pessoas, ouvir conselhos, aconselhar também, se abrir para outras pessoas, contar do seu processo, que é muito do que eu faço aqui no canal também. Mas viver e vivenciar e fazer esse processo de cura é uma coisa muito solo. Porque tem coisas que não tem como você explicar para as outras pessoas. E por mais que você tente, pode se tornar até um pouco frustrante, porque as pessoas não vivenciaram a sua história, né? Você, como eu disse em outro vídeo também, é um ser único, com preferências e com passado e com presente e com desejos de futuro, que é impossível você ter alguém espelho, né? Que seja exatamente como você. Então, qual que é o problema de ficar sozinha? Qual que é o problema de ser uma pessoa solitária ou uma pessoa que pratica solitude? Enfim, use o termo que você se sentir mais confortável, mas qual que é o problema, sabe? Se questiona, qual que é o pior cenário na sua vida se você ficar sozinha, se por alguma razão você tiver que viver sozinha, só você. Para quem não sabe, eu sou terapeuta energética e eu trabalho com desprogramação de crenças limitantes, e nos meus atendimentos tem uma técnica que eu faço com o cliente, da pessoa estar sozinha no mundo. E aí tem uma série de perguntas lá, mas aquilo ali é para colocar a pessoa de frente com ela mesma de alguma forma, e a pessoa vai se questionar sem interferências externas quem ela realmente é e o que ela realmente deseja. Obviamente que essa não é a única técnica que eu utilizo, mas é uma das técnicas iniciais. Inclusive, eu ainda não abri agenda para o mês de novembro, se eu abrir será para segunda quinzena, e obviamente que eu vou avisar vocês aqui também. Mas é importante a gente fazer esse tipo de questionamento, sabe? De qual que é o pior cenário possível e o porquê de eu ter tanto medo de ficar só. De estar sozinha, de fazer coisas sozinha, de ser vista sozinha. Porque a gente também se sujeita, né? Tem esse ponto também que a gente se sujeita muito a coisas menores do que a gente merece e deseja para agradar outras pessoas. E isso é um perigo, e isso é quase que até um ciclo vicioso, né? De você se diminuir as suas vontades, diminuir os seus sonhos para agradar outras pessoas, para caber no universo de outras pessoas. E eu aqui não estou defendendo que você não deve ter um relacionamento, que você não deve ter amigos, ou que você não deve conviver com seus familiares, não. É bem pelo contrário, até mesmo para você ser uma pessoa melhor, uma companhia melhor. Gente, tem uma vaca andando no meio do mato ali, só que ela anda de um jeito que parece com uma pessoa, e toda hora fica olhando para lá. Mais forte. Então, assim, acontece isso de você se diminuir para caber no mundo e nos desejos e nos gostos de outras pessoas, perder
o seu self, né? A sua identidade interior mesmo. E aí, quanto mais isso acontece, mais você se perde de si e mais você se desconhece, né? Mais você se adapta ao outro. E como eu estava dizendo antes, eu não sou uma apologista da solitude mora, assim, de não ter relacionamentos, de não ter amizades. Só que você pode querer ter amizade, querer ter relacionamentos afetivos, mas não precisar deles. Porque se algo acontecer e esses relacionamentos findarem, né, chegarem ao fim, você precisa ter forças interiores, poder pessoal para sobreviver ao fim. Então, quando você depende de algo, você se torna escravo daquilo. Então, é muito perigoso essa coisa do precisar das coisas. A gente precisa de ar, a gente precisa de água, a gente precisa de comida, a gente precisa disso, né? A gente não precisa de outras pessoas, a gente gosta de estar na companhia de outras pessoas, né? Pelo menos deveria ser assim. Essa questão do precisar dos outros, né? Óbvio, eu tô falando aqui de relações, tá, gente? Obviamente que se você for na padaria, você precisa da pessoa do padeiro, você precisa da pessoa que atende. Não é dessas relações que eu tô falando que são trocas ali, que é um participando do processo do outro, não. Mas é mais nessa questão, assim, das relações mesmo, até dessa coisa da companhia. Mas é isso. Espero ter despertado algum questionamento aí que faça você se mover de alguma forma e em rumo do seu processo de desenvolvimento como pessoa, porque vai ser com certeza muito produtivo para você entender os porquês de você não conseguir ficar sozinha, os porquês de você achar que depende de outros relacionamentos, porque assim, vamos até para finalizar esse vídeo assim fazer uma analogia aqui. As pessoas elas só podem estar na sua vida até certo ponto. Elas só podem te ajudar e ser companhia para você até certo ponto. E vice-versa. Então, se você, por exemplo, né, machuca a sua perna e precisa ficar, talvez, hospitalizada por uns dias e depois precisa ficar em casa, as pessoas elas vão te ajudar e elas vão te apoiar, mas só até certo ponto. Vai chegar um momento que as pessoas elas não vão mais poder ficar ali com você, sabe? Então, assim, o seu apoio, a sua companhia essencial, assim, é você. E se você procura demais estar acompanhado para tudo o tempo todo, não suporta ficar na sua própria companhia, é porque você não está sendo uma boa companhia para você mesmo, ou você está usando as outras pessoas como fuga das suas emoções, fuga de uma realidade que você está vivendo e você não quer viver, mas também não faz nada para mudar. Aí também já é autorresponsabilidade, já é outro ponto. Mas enfim, imagina aí o seu pior cenário possível sendo uma pessoa sozinha, sendo uma pessoa solo, que vai passar uma fase sem amigos, sem relacionamento e não contando com as outras pessoas para fazer as suas coisas, né? Para tocar a sua vida para frente. E é isso. Espero ter te ajudado de alguma forma, ter te feito questionar alguma coisa aí dentro de você. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida e tchau!